Bom, Sérgio, muito obrigado a você pelo convite, ao Instituto por organizar essa reunião. Você vê que a estratégia de ficar para o final cobrindo os pontos que eles não comentaram não foi tão boa assim, né? Porque depois de duas belas apresentações, como essas, eu aqui sem dizer o quê, né? Eu quero fazer algumas Um pouquinho mais, Roberto, mas você está reclamando que não está ouvindo. Não está? Agora, eu quero levantar alguns pontos para a nossa reflexão, a partir desse painel que o Johnny e o Marcos colocam, pensando na ideia de desafios. Quer dizer, ninguém tem dúvida de que os agronegócios, o agronegócio, para simplificar, deverá ser um dos principais eixos de desenvolvimento do país. E esse é um eixo que vem ainda sendo subexplorado. A gente ainda vive muito na política pública, digamos, polarizações falsas entre indústria e agricultura e agronegócio. Não se entendeu ainda a política pública brasileira, todo o potencial de desenvolvimento que tem esse segmento, que envolve produção primária, serviço sofisticado, indústria, logística, etc., etc. Uma capacidade de mobilização fantástica, com um grande diferencial em relação, inclusive, à indústria, porque ele tem um potencial que já se mostrou de ocupar o território, de povoar de uma maneira sustentável, né, áreas que não teriam ocupação se não fosse o agronegócio. Quer dizer, ninguém pode imaginar a ocupação de toda a área do Cerrado com base no puro desenvolvimento industrial. Então ele tem esse potencial e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nos últimos 10, 15, 20 anos, a gente passou por uma transformação absolutamente tremenda, que o John já comentou, que o Marco já comentou. Eu gosto de pensar que essa transformação é resultado de um bocado de ações positivas e conscientes, né? A gente menciona sempre a Embrapa, menciona, né, o empreendedorismo do produtor rural, que é sempre visto ainda no Brasil como avesso ao risco, como atrasado, e sem embargo, a experiência mostra que são grandes empreendedores, porque foram realmente atores de uma verdadeira revolução, que é a que a gente observa no campo, né? Tem até desacertos da política pública que contribuíram para essas transformações. Tem muita coisa positiva. Tem também uma certa dose de coincidências, né? Por exemplo, nós não tivemos uma coisa que em alguns momentos de crise no mercado internacional, baixos preços, mais do que crises, nós tivemos desvalorizações do câmbio que mais ou menos compensaram. Isso foram coincidências que amortizaram os efeitos da crise e permitiram a continuidade do ciclo de desenvolvimento dos investimentos. Contamos com a fronteira de terras, etc., etc. Mas de fato que a gente sem querer desmerecer todos esses fatores positivos, a gente fala, então, muito da competitividade. Eu mesmo já escrevi dezenas e dezenas de artigos, e isso eu falo aqui porque eu escrevi tantas vezes defendendo esses pontos que eu posso levantar pontos de interrogação sem imediatamente ser rotulado como inimigo do agronegócio. Né? Mas o fato é que essa competitividade é bastante frágil. Ela foi se constituída em bases muito, muito frágeis, né? E a fragilidade eu vejo que é bastante abrangente, né? Nós temos, de fato, na fazenda, boa tecnologia, conseguimos esses indicadores que o Marcos colocou, mas temos produtores que são frágeis financeiramente,
que tem níveis de endividamento elevados, que não tem proteção contra essa volatilidade que o John comentou. Não podemos esquecer que 2005, 2006, estávamos à beira de uma grande crise no campo, quando, por sorte, veio a reversão de preços e aquela crise foi absolutamente esquecida. Não se fez nada para resolver os problemas que, digamos, aprofundavam aquela crise. Nós passamos 7, 8 anos falando da nossa e elogiando, nos autocongratulando com a nossa competitividade, sem ter tomado medidas realmente sérias para resolver os problemas da crise. E agora, de fato, estamos aí, provavelmente, como comentou o John, num momento de nova inflexão de preços que podem, de fato, revelar o quão frágil é essa competitividade. Então, eu acho que um primeiro desafio que eu vejo é que nós precisamos... eu disse agora há pouco, baixar um pouco a bola, o Marcos não concordou com o termo, baixar a bola no sentido de olhar as nossas próprias debilidades, reconhecer as debilidades, evidentemente que a partir das nossas conquistas, que ninguém nega, mas reconhecer quais são as debilidades para poder enfrentá-las de uma maneira consistente, coisa que não temos feito, porque temos uma política pública que é guiada anualmente, muito mais em função de pressões, com grandes descontinuidades, etc., etc. Então, eu acho que dentre as fragilidades que nós vivemos hoje, é evidente que uma das mais importantes, pensando no agro, é a parte de infraestrutura e logística. Quer dizer, nós conseguimos ocupar os cerrados nos últimos anos e ter o sucesso que tivemos, porque os preços internacionais estiveram muito, muito elevados. Com preços elevados, bem acima das médias históricas, mas que sejam, em alguns casos, 20% abaixo dos últimos anos, nós vamos enfrentar muita dificuldade e vamos ter muita crise nessas áreas de ocupação recente, porque muitos produtores não serão sustentáveis nessas condições. Então, aqui nós temos um problema absolutamente sério e não temos uma solução imediata, porque resolver o déficit de infraestrutura e de logística é uma tarefa que demora alguns anos para a gente encaminhar. E a verdade é que nós fizemos pouquíssimo progresso no período recente. PAC 1, PAC 2, PAC 3, eixos, etc., etc., mas continuamos basicamente na mesma situação. Este é um problema que eu acho grave, um desafio grave. O segundo desafio que eu queria colocar é o desafio tecnológico. E, mais uma vez, nós temos a felicidade de ter a Embrapa, de ter não apenas a Embrapa, fazendo justiça, de termos vários institutos estaduais de pesquisa que deram enormes contribuições, como os do Estado de São Paulo, de ter uma rede de universidades que também foi muito, muito importante. Então, a Embrapa, eu sempre brinco com os meus amigos embrapianos, falo, pô, é terrível fazer parceria com vocês, porque muitas vezes vocês contribuem um pouquinho e ficam com a fama toda. Então, a Embrapa virou uma marca tão forte que ela atrai todos os créditos, até em prejuízo da sustentabilidade dos demais. E quando eu vejo o trabalho que foi feito, primeiro que preciso reconhecer o papel do setor privado. A Embrapa e todo o nosso sistema público deu contribuições muito relevantes, mas o sistema privado também foi muito importante, e isso quase não se fala. Mas o fato é que, daqui para frente, é outro jogo. As tecnologias são outras tecnologias. Os desafios que nós temos são outros desafios. E a pergunta que eu sempre me faço é se este sistema, que foi tremendamente bem-sucedido em dar as respostas nos últimos 20 anos, se ele está se preparando e está qualificado para dar as respostas para o futuro. Eu, olhando o portfólio de pesquisas da Embrapa hoje,
não acho que nós estamos apontando para o futuro. E essas instituições vivem o seguinte dilema, né? O que ela está desovando hoje é resultado de decisões que foram tomadas há alguns anos atrás, decisões essas cada vez mais pautadas por uma agenda de pressões políticas e militantes e ideológicas, e não em função de um direcionamento estratégico, qualquer que seja. Vamos enfrentar os desafios que o John colocou, de nos situar como, em vez de agronegócio, como agro-food business, ou os desafios que o Marcos colocou, vamos agregar valor e nos transformar numa grande, né, qualquer que seja, né, mas as decisões não são pautadas por essa visão estratégica, porque nós não temos visão estratégica nesse país. E quando nós temos visão estratégica, essa visão está apenas no papel, porque nós não temos mecanismos que levam, né, que fazem o movimento convergir de acordo com a visão estratégica. Então, a Embrapa tem uma série de documentos estratégicos, as universidades têm outros documentos estratégicos, mas nem a gerência da Embrapa, nem as coordenações das universidades, dos institutos de pesquisa, etc., tem mecanismos para fazer com que o movimento acompanhe aquela visão estratégica e para que ela se realize. Então, eu coloco uma interrogação se nós estamos nos preparando para enfrentar esses desafios futuros. Esses desafios são vários, né? As mudanças climáticas. Quer dizer, esse mapa que o Marcos colocou, que impressiona, esse mapa pode mudar rapidamente se a gente não fizer nada, porque esse mesmo mapa, que é aquele primeiro mapa que mostra que nós temos grande disponibilidade de recursos, né, se alguns dos cenários intermediários das mudanças climáticas se realizarem, né, ele muda completamente. Uma parte daquele verde, né, desaparece. Qual era a cor ali do árido? Né, fica coisa. Né? A parte do estresse hídrico, será que esse movimento que estamos vivendo hoje de estresse hídrico é algo apenas passageiro e daqui para o final do verão teremos água e abundância? Ou será que estamos iniciando uma mudança mais sistemática de redução de disponibilidade de água? Então, nós não estamos nos preparando seriamente para enfrentar as mudanças climáticas. Nós não estamos nos preparando para enfrentar essa instabilização do clima, né, que já afeta. Esse ano, por exemplo, a safra de grãos em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso foi completamente atrasada pelo atraso das chuvas. Qual será o impacto disso em Mato Grosso, que já não poderá plantar a safrinha, que é um elemento importantíssimo para a sustentabilidade econômica do negócio? Então eu vejo que nós temos grandes desafios pela frente na área de tecnologia, porque aquelas tecnologias, a inovação que assegurou o sucesso no passado, não são suficientes para assegurar o sucesso no futuro. E esse é um exemplo de história, né? Em todos os setores onde a inovação é importante, na hora que você sente e se acomoda, você perde, né, espaço e perde. Bom, eu me preocupo muito com algumas análises, que eu mesmo já fiz várias vezes essa análise em momentos importantes, de situar o Brasil como a solução alimentar para o mundo. Isso produz uma certa acomodação, mas o mundo está se movendo. O mundo está se movendo. Há movimentos na África, inclusive impulsionados por empresas brasileiras. Eu li recentemente, o Marcos certamente tem mais informação, de um grande investimento na Ucrânia, produzindo frangos com tecnologia, e frango e suíno com tecnologia brasileira de integração, etc., etc. Quer dizer, o mundo não está. Nós já fomos solução
em vários outros momentos. Nós fomos solução para o café, nós fomos solução para a borracha, nós fomos solução para o açúcar. E em cada um desses ciclos históricos, aonde nós fomos solução, nós fomos superados porque nos acomodamos nesta posição confortável que parecia que nós éramos os únicos, né? Então, eu me preocupo com essa acomodação de achar que o Brasil, a partir desse mapa colocado, é o único país que tem condições, um dos poucos que pode responder. Mas, continuando a minha lista de desafios, né, eu falei de dois, eu acho que nós temos o desafio tecnológico é um desafio que não se resume a produzir tecnologia, é muito mais complicado, é o desafio da inovação. A Embrapa hoje tem muita tecnologia que poderia ser utilizada, né, tanto pelos pequenos agricultores, né, e sempre foi falsa a ideia de que a Embrapa não produz tecnologia para os pequenos agricultores, é um problema de inovação, mas agora para o grande. Por exemplo, a propagada articulação, né, integração lavoura, pecuária, silvicultura, né, é uma tecnologia absolutamente viável na prateleira. Transformar essa tecnologia em inovação é muito mais complicado e o desafio é muito maior. E eu suspeito que a viabilidade dessa transformação é muito mais limitada do que se propõe. Então, não é apenas um problema de tecnologia, de disponibilidade de tecnologia. É um problema de transformar tecnologias em inovação, que é muito mais complicado, e isto remete à questão do ambiente institucional. Nós temos um ambiente institucional que é um ambiente precário. É um ambiente precário e que impede muitos desses investimentos, né? Eu sempre comento com várias coisas, falo, mas a pecuária ainda é uma pecuária semi-extensiva, o boi ainda é um boi por hectare. Poderia ser muito mais? Evidente que poderia, e tem várias iniciativas que são exemplares, de 4, 5, 6 animais por hectare. Mas a questão é viável fazer os investimentos em intensificação na pecuária, em um ambiente institucional tão instável como o nosso? As nossas cadeias de valor, nós temos casos exemplares, como algumas que estão aqui com a BRF, mas nós temos cadeias de valor, e da pecuária bovina é uma deles, que são cadeias selvagens. Eu digo, são cadeias selvagens. Uma parte dos frigoríficos trata o pecuarista exatamente como, não é como o inimigo, mas vê claramente, a lógica de quanto mais barato eu comprar, mais lucro eu vou ter. Não tem nenhuma lógica de coordenação de cadeia de valor em uma das cadeias que mais desponta no Brasil. Então, temos um problema institucional de coordenação de cadeias. Algumas dessas cadeias são autocoordenadas, como a de aves, a de suínos. Outras precisam, sim, de uma coordenação, de um molde de coordenação que venha, inclusive, com a participação da política pública. Por último, que já está se esgotando o tempo, eu queria comentar do ambiente da política pública, né? Nós fizemos grandes avanços em muitas áreas da política pública, especialmente na parte de financiamento, mas a política pública ela está desconhecendo quase o futuro. Todas essas coisas mais relevantes que o John apontou, que o Marcos apontou, né, e que exigem muito investimento da política pública, são absolutamente marginais na política pública. Por exemplo, sanidade, defesa sanitária, para dizer um exemplo que já se foi comentado. Defesa sanitária é crucial, né? O ministro Pratini já vinha, desde a época que ele era ministro, colocando a coisa da aftosa, quer dizer, é crucial. Nós podemos perder
né, investimentos, podemos colocar em crise setor importantíssimo por falta de defesa. E a defesa sanitária brasileira é absolutamente precária. E quando você pega o orçamento do MAPA e vê o dedicado à defesa sanitária, é absolutamente ridículo essa defesa. Então, toda a questão regulatória de segurança e seguridade dos alimentos é muito complicada. Nós continuamos fazendo, com muitas instituições, fazendo a regulação, uma confusão danada que aumenta custos de transação e não estamos apontando, não estamos dando sinais, claro. A questão ambiental, para concluir, Sérgio, a questão ambiental é das mais importantes. No passado, nós crescemos, o nosso padrão era o padrão de crescimento extensivo mesmo. Não era condenável aquilo, né? Nos últimos anos, mudou todo o paradigma. E o setor respondeu e vem respondendo muito bem a isso. Agora, não está claro que todo o setor esteja preparado para, né, operar com eficiência dentro desse novo marco de sustentabilidade ambiental e alimentar. E nós não temos nem políticas públicas para fazer com que isso se realize, e nem temos mecanismos adequados, porque continuamos tratando um pouco o assunto com um assunto muito mais de punição do que com um assunto de incentivo que viabilize essas metas e essa incorporação do meio ambiente, como o John colocou, como um dos ativos mais importantes da produção agropecuária. Então, eu acho que para concluir, que nós temos muitos desafios. É um setor que tem, digamos, um potencial fantástico de espalhar desenvolvimento por esse país, inclusive do ponto de vista distributivo. Mas é um setor que tem pé de barro hoje, né? Esse pé de barro é constantemente chacoalhado e, nos últimos 10 anos, todas as vezes que houve essa chacoalho, por coincidências e por puras coincidências, nós conseguimos nos manter em pé. Mas não podemos pensar que as coincidências favoráveis vão acontecer sempre. Eu acho que a crise do setor sucroalcooleiro, que o Marco não gosta nem de ouvir falar, é um exemplo absolutamente claro do que pode acontecer em várias outras cadeias do agronegócio brasileiro se a gente não começar a encarar, digamos, com muita objetividade de frente esse conjunto de desafios. Obrigado.